noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. E eu vou direto ao assunto, porque eu creio que Deus tem muito a derramar nessa noite. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, eu clamo pela Tua presença neste lugar. Nós podemos sentir o Espírito Santo aqui. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. E nós sabemos que tudo já foi consumado. O Senhor vai à frente e o exército santo já está se levantando. Nós fazemos parte de uma igreja santa, uma igreja imaculada, onde as vestes são puras, alvas como a neve. Por isso, Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor tire todas as vendas, o Senhor tire todos os tampões dos ouvidos, que o Senhor possa exalar o Seu cheiro suave neste lugar, que nós possamos Te honrar de todo o nosso coração, que nós possamos, Senhor, ter uma mente sadia para ouvir a Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que não seja o homem, que não seja Felipe, mas sim o Espírito Santo de Deus agindo através da minha vida. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, fala com cada pessoa aqui, da maneira que o Senhor preparou, e que nós possamos sair daqui extremamente tocados e transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa noite eu quero falar com vocês sobre Jesus. Quem é Jesus? Todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas rapidamente eu quero explicar por que Ele resolveu vir à terra como homem e morrer por mim e por vocês. Primeiro, para nós podermos entender a perfeição de Deus, antes de Ele dar o Seu Filho por nós, Ele precisou de um homem para fazer isso em algum momento na história. Sabe, queridos, homens escolhidos por Deus fazem a diferença e tocam o coração de Deus. Esses homens podem mudar a história da humanidade. Eu e você podemos e devemos ser homens escolhidos de Deus. Quando Deus pede a Abraão o seu único filho, Ele não hesita em levar Isaac ao sacrifício. Ele alcança o coração de Deus e mostra que pelo menos para um homem na face da terra, Deus é mais importante do que todas as coisas. Abraão, o pai da fé, ele conquista o amor incondicional de Deus Pai e também do Filho, a ponto de Jesus ser tocado para poder aceitar esse plano da salvação para o homem e concordar em vir à terra e ser um sacrifício vivo por mim e por você. Abraão, ele tinha uma promessa, assim como eu e você temos promessas. Se atentem, queridos, que para nós podermos alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas, nós devemos obedecer. E hoje nós vamos falar bastante sobre isso. O plano de Deus para a humanidade, que já estava completamente perdida, foi levar o seu único filho ao sacrifício. Maravilha. Jesus era Deus, Ele habitou entre nós. Mas vamos olhar para a vida de Jesus para que a gente possa entender algumas coisas. Primeiro ponto: há tempo para todas as coisas. E até Jesus, sendo Deus,
exerceu o seu ministério por um curto período. Esse ministério só começou quando ele tinha 30 anos de idade. E o que nós podemos entender com isso? Jesus precisava ser maduro o suficiente para suportar tudo aquilo que lhe seria imposto, mas também ele precisava convencer as pessoas, ter credibilidade de que ele era maduro o suficiente e que ele era o Filho de Deus. Na sua vida, Jesus trabalhou com seu filho José. Ele foi marceneiro, ele precisou sustentar a sua casa. Ele sabia que ele era Deus. Imaginem a ansiedade de Jesus, sabendo tudo que ele iria ser, tudo que ele faria pela humanidade, e vivendo uma vida normal, quando criança, quando adolescente e etc. Sabe? Para nós podermos alcançar a nossa maturidade, nós precisamos deixar de estar insatisfeitos com Deus. Nós temos problemas físicos, financeiros, problemas de relacionamento, nós temos problemas criando os nossos filhos, nós temos a ganância, o egocentrismo, o consumismo. Nós sempre damos um jeitinho de colocar problemas no nosso tempo. E nesse momento, quando os problemas fazem parte da nossa vida, eles tomam o tempo de Deus. E eles ficam acima de Deus. Segundo ponto. Jesus nunca desobedeceu a Deus. Ele sempre fez o que o Pai lhe ordenou. Nada mais e nada menos. Não existiu um momento sequer em que ele desrespeitou ou fez as vontades próprias. Eu pergunto para vocês, Jesus tinha vontades? Tinha? Claro que sim. Ele se fez homem. Ele tinha sentimentos e vontades assim como eu e você. Ele era 100% homem e 100% Deus. Sabe onde está a confusão na nossa vida? É que o Criador é Deus. Nós somos criação de Deus. Mas nós queremos dar ordens e mudar o nosso Criador. Ele não muda. Entendam, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Por ser o Criador, quem manda é Deus. Até mesmo Jesus sendo Deus, Ele sabia disso e nunca se voltou contra as vontades do Pai. O Pai, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. O que isso significa? Ele sabe de todas as coisas, Ele pode fazer qualquer coisa e Ele está em qualquer lugar. Deus conhece a intenção do seu coração, meu amado. Ele conhece os seus pensamentos. Terceiro ponto, Jesus suportou tudo por nós. Ele sabia que logo Ele estaria com o Pai. Vocês podem pensar assim, Ele sabia. Ele sabia que Ele estaria com o Pai, sabia que ia ressuscitar, então é fácil morrer. Queridos, eu e você temos plena convicção de que teremos uma vida após a morte, não é verdade? Nós usamos a própria força para a resolução da nossa vida na terra e deixamos de entender a única coisa que importa, que é a vida depois da terra. Sabe, de nada vai adiantar você ter carro, dinheiro, casa, família, bens, posses. Tudo isso vai ficar na terra. A salvação, ela é individual, intransferível. Isso significa que se eu decido obedecer a Deus, eu serei salvo. Porém, se a minha esposa resolve não fazer o mesmo, eu subo sozinho. Por isso é tão importante
você ter uma opinião formada e não depender de amigos ou família para estar com Jesus. Por isso a igreja santa dos últimos dias tem que aprender que cada indivíduo tem que conseguir se manter em pé sozinho. Se o meu pastor cair, eu não caio. Se os meus amigos deixarem Jesus, eu não deixo. Se outros pecam, eu não peco, porque eu sou do Senhor. E se realmente eu sou do Senhor, eu sou diferente. Eu vou na contramão do mundo. Quando todos dizem sim, eu digo não por causa de Jesus. Quando todos vão para a direita, eu vou para a esquerda se Deus mandar. As minhas decisões são santas e não intelectuais, queridos. Vocês estão entendendo? Quarto ponto: a vida com Deus, ela é extremamente necessária se nós somos de Deus. Como assim? Não estou entendendo. Veja bem, se você não ora, se você não jejua, se você não tem intimidade com Deus, você não conhece a Deus. Você pode ler a Bíblia 50 vezes, de cabo a rabo. Se você não tem intimidade, você é religioso. Sabe o que vai acontecer quando você estiver à frente de Deus, no julgamento? A terra e os céus fugirão da presença de Deus, de medo do que vai acontecer neste lugar. Deus vai olhar para você e perguntar: quem é você? Ah, Deus, eu sou o Felipe. Em seu nome eu expulsei demônios, eu libertei cativos, eu desbravei cidades, li muito a Bíblia, a ponto de saber tudo de cor. Pode me perguntar que eu sei. Ele vai olhar para você, ele vai olhar para mim, ele vai perguntar: você fez tudo isso para mim, cara? Eu nunca falei com você, você nunca me contou os seus segredos, as suas aflições, você nunca me perguntou o que seria correto fazer, como fazer. Você não sabe como eu penso, quando eu falo com você. Quando eu tentava me aproximar, você tomava decisões fora da minha presença, completamente precipitadas. Me desculpe, Felipe, mas eu não te conheço. É uma pena que só faltou uma coisa para você ser salvo: me conhecer. Como você não conhece, nunca teve intimidade comigo, eu não te conheço. Quinto e último ponto: pensar que as coisas de Deus não são bem assim, que a Bíblia não é bem assim. Ah, pastor, não estou entendendo o que você está falando. Explica direito, por favor. Existem muitas pessoas que se chocam com a verdade de Deus, com uma palavra dura. A Bíblia é dura. Pô, Deus é amor, Ele vai ter misericórdia do ser humano. Queridos, a misericórdia, ela realmente significa que nós não receberemos aquilo que merecemos. Deus usa da sua misericórdia todos os dias na face da terra. Sabe quando? Quando Ele decide que eu vou respirar mais um dia. Ele usa da misericórdia quando Ele não deixa Satanás me matar. Ele usa quando Ele não deixa eu sofrer mais do que eu posso aguentar. A misericórdia de Deus, ela é perfeita. As ações de Deus são perfeitas. A misericórdia está sobre os seres inferiores, que somos nós, com o objetivo de retirá-los da sua miséria e restaurar as suas falhas. A vontade de Deus é fazer o bem a todos que sofrem alguma deficiência. O ato singular de misericórdia é a compaixão, e o estado imutável de compaixão, que nada mais é do que, enquanto estivermos vivos, prestem bem atenção nisso, enquanto estivermos vivos, nós teremos chances de nos submeter a Deus e sermos salvos.
o relacionamento entre Deus e as criaturas se manifestam em afastar os seus pecados e falhas para que possam ser chamados filhos. Para que Jesus se manifeste com o plano da salvação, que Ele possa nos conceder o perdão, para que nós possamos alcançar uma perfeição em Deus, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Não pode existir a iniquidade nas nossas vidas. Quando nós alcançarmos isso, nós seremos chamados filhos de Deus. Daí a graça será derramada sobre os filhos de Deus, que seremos eu e você. Não sobre criatura, somente sobre o Filho. Então em vida nós temos a chance de não pertencer à morte. E como nós fazemos isso? E aqui nós começamos a nossa palavra de hoje. Abram comigo em 1 João, a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Até aí. Entendam bem que a nossa comunhão é com quem? Com o Pai, com o seu Filho, com Jesus Cristo. Nós devemos exercer isso, amém? Voltando para a palavra. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Galera, quem vem à igreja, mas tem uma vida torta, que vive em pecado, engana a si mesmo, e está perdendo tempo, achando que vai comprar a salvação por vir à igreja. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Voltando. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria atentar neste momento que João está se dirigindo a um povo que não conhece a Jesus, que ainda é criatura e está ouvindo a palavra para se converter aos caminhos de santidade. Vocês estão comigo? Então ele continua dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Uma pessoa que está se convertendo, ela está cheia de problemas. Ela vive uma vida fora da intimidade com Deus. Então o pecado rege a vida dessa pessoa. A iniquidade nasceu com ela. Existem maldições familiares, raízes de iniquidade ou maldades muito grandes que estão dentro do seu coração. E se esse cara que acaba de conhecer Jesus diz que ele não tem pecado, ele é um mentiroso. Porém, João diz que alguma coisa pode mudar isso. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando Jesus entra, ele transforma o nosso caráter, e para ser filho de Deus, nós temos que andar como ele andou. Existem muitas pessoas que não sucumbem a essa palavra e não se submetem à Bíblia, nem muito menos a Jesus. Estas pessoas têm a capacidade de dizer que não precisam mudar, porque Deus está com eles sempre. Deus está do meu lado, pastor. Isso é um engano
do capeta, meu querido. João encerra o capítulo 1 dizendo: se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então você que não tem intimidade com Jesus precisa entender que o pecado existe e tem que ser deixado de lado, para que uma vida com Jesus inicie verdadeiramente. Enquanto o pecado não for abandonado, você vive um engano, e o diabo sempre tem brechas que vão destruir o seu caráter, que continua te corrompendo, enquanto não existe uma mudança verdadeira na sua vida. 1 João 2: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus morreu para que nos fosse concedido o perdão através do arrependimento e a confissão dos nossos pecados. Então hoje, tudo o que você precisa fazer para ser perdoado é abrir a sua boca, pedir perdão para Jesus e não voltar a cometer o mesmo erro. Se você continua constantemente pecando, pedindo perdão, pecando de novo, a mesma coisa, fazendo igual, cara, Jesus não é idiota. Você precisa mudar. Chega, você tem que dizer não. Se eu tive forças, nós todos somos iguais. Se o pastor Dinho teve forças, nós todos somos iguais. Todo homem na face da terra tem o direito de escolha. Nós escolhemos a vida ou a morte. Continuando. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Até aí. Se você não andar como Jesus andou, tem alguma coisa errada aí, meu querido. Então vamos lá. Jesus pecou? Não. Só algumas perguntinhas, tá? Jesus curou alguém? Curou. Ele obedecia ao Pai? Será que ele escutava as ordens de Deus e acatava em algum momento? Ele pregava a palavra, querido? Pregava. Será que ele jejuou? Será que ele deu ordem para a natureza mudar o curso? Ele orava bastante? Não. Pouquinho, né? Ele tinha fé? Assim como eu e você sabemos que Deus existe e trabalha em nosso favor, Jesus também sabia. A diferença é que ele acreditava e vivia em cima dessa palavra. O ser humano diz que acredita, mas na verdade ele só consegue acreditar no que ele vê, e não se submete a um sonho de Deus para a sua vida, porque não sabe de onde vai vir o sustento, não sabe aonde está a expectativa, como que ele vai continuar se ele crê em algo que ele não vê. Jesus vivia em cima da palavra, porque ele sabia que o sustento vem do Senhor. O nosso sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixe com que os seus pés vacilem.
Permaneça sonhando os sonhos de Deus para a sua vida. Acredite que Ele vai estar ao seu lado, mas isso só vai ser possível se você se submeter. Vamos para a palavra. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aí. Estar cego, querido, significa um controle na mente. Só existe uma forma de Satanás vencer a luta que nós lutamos todos os dias da nossa vida. O controle se dá quando ele consegue entrar na sua mente e te convencer do pecado. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. Todas essas palavras proferidas por João eram profecias, ele acreditava que o ser humano podia ser diferente, e nós podemos ser diferentes, nós devemos ser diferentes. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que que nós permanecemos para sempre? Qual é a vontade do nosso Pai para as nossas vidas? Eu digo para você: intimidade e mudança de caráter. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecerei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos pular para 1 João 3. Eu queria que vocês se atentassem bastante nesse momento, porque nós vamos ver aqui. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Até aí. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, e não religiosos do Senhor, amém? Aí os frutos do Espírito passam a ser a única verdade em nós. Então mentiras, negócios enganosos, usurpação, maldizer a outras pessoas, fofocas, dissensões, tudo isso se torna desprezível. O amor do Senhor prevalece, e isso envolve obras para o reino de Deus. Sem obras nós morremos. A morte espiritual hoje é a pior praga da igreja. Nós temos muita gente frustrada, cheia de feridas, mortos literalmente para o reino de Deus. E por quê, queridos? Porque nunca se converteram verdadeiramente, nunca se submeteram a alguém e não têm intimidade com Deus. Aí sobra quem? A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do líder. Mano, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se apega nisso, amado. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Prestem bem atenção aqui. Vocês estão acompanhando na Bíblia? Pode continuar. Qualquer que comete pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se em Jesus não há pecado, e eu tenho que ser igual a Ele, então depois que eu conheci Jesus, se eu peço perdão pelas minhas transgressões, eu me arrependo, eu me batizo, hoje eu sou a igreja de Deus, será que eu posso ter um pecadinho de estimação? Será? Vamos continuar. Qualquer que permanece nele não peca. Opa, não peca. Puxa. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Meu Deus, espera aí, o que essa palavra está falando para mim? Jesus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, quem está acompanhando aí? É de quem? De quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quem é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele fala mais aqui: não pode pecar, porque é nascido de Deus. Caramba! Então eu não posso pecar? Vixe, ferrou. Brother, você tem duas opções. Veja bem o que eu estou falando aqui. Ou você se submete a Deus de uma vez por todas e esquece o mundo, querido, ou o inferno aguarda a sua eternidade. Se você continuar morto dentro da igreja, achando que você está salvo, você vai para o inferno igual. Então fica a dica, vamos na Bíblia. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Obrigado. Agora eu quero trazer um entendimento novo para vocês nessa noite. Sabe como que você deixa de amar o seu irmão, querido? Esse é o maior mal que existe em nós. Nós deixamos de amar o nosso irmão quando nós julgamos. Sabe, quando você olha para uma pessoa e fala: meu Deus, quem é esse cara? Você conversa com alguém e acaba amaldiçoando uma vida. Quando você fala mal de alguém, prestem bem atenção aqui, por mais correto que você está pecando. Cada ser humano na face da terra tem falhas, assim como nós vimos até agora. Para que haja mudança, o amadinho, o perdidinho que está chegando na igreja agora, ele tem que ser amado por nós. Por mais podre que essa pessoa é, ela tem chance de mudança. Então, ajude e não atrapalhe, meu irmão. Não converse fiado com seus amigos, maldizendo outras pessoas. Quando sair uma palavra da sua boca, que seja bênção. E quando você tiver que corrigir alguém, porque Deus te deu uma direção, corrija a você mesmo antes, deixando de ser um religioso. Você não precisa olhar para ninguém, olha para você mesmo, sempre. Comece uma vida nova e não use mais o nome de outras pessoas nas suas conversas. Quando você precisar falar mal de alguém, vá até a própria pessoa e fale com ela, confrontando o seu erro para que ela possa ter uma chance da salvação. Ou faça melhor do que isso, como a palavra nos instrui. Se você não tem coragem de falar com ela, ore por ela, jejue por ela. Aí sim. Cadê os crentes, gente? Cadê a igreja? É desse jeitinho que a igreja morre. Se nós aprendêssemos a caminhar com Cristo verdadeiramente, cada um estaria firme e forte no Senhor, sem pecado, julgando as próprias atitudes. Se fosse assim, Jesus já teria voltado. Por outro lado, enquanto nós não chegarmos a esse ponto, Ele não volta. Porque senão quem que Ele vai levar? As formigas? Está bem perto, viu, querido? A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então entenda hoje, a maior primícia que você pode dar para o Senhor é acordar e enxergar o que está errado, se submeter e dar o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Tem gente que está há 50 anos dentro da igreja, que nunca se converteu, amados. Vamos lá para a Bíblia de novo. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos condena,
temos confiança para com Deus. Quando que o seu coração vai te condenar, querido? Pensa aí um pouquinho. Quando é que o seu coração vai te condenar? Eu vou dizer, quando ele não vai te condenar. Quando você for puro, justo, amável, sincero, obediente, sábio, não falar mal do seu irmão e principalmente ser submisso à palavra de Deus, tendo intimidade com Cristo, conhecendo o coração de Deus, sabendo a forma que Ele pensa, agindo segundo a vontade de Jesus e não segundo o que nós achamos que é melhor para nós. Muitas vezes Jesus nos manda ir por caminhos que doem, caminhos que expõem feridas, situações constrangedoras, mas tudo isso é para sarar feridas. Tudo que Ele faz é para colaborar com a sua vida. Tudo faz parte de um tratamento. Tudo é para a sua perfeição. Vamos lá para a Bíblia. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Se Deus está em nós, nós não temos o que temer. Tudo que nós fazemos é para Ele. Sendo assim, não existe acusação de Satanás sobre o nosso caminhar. Aí o inferno perdeu. Aí Deus vai cumprir as promessas dele para a sua vida. Vocês entenderam? Vamos lá, 1 João 4. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Até aí. Eu creio, amados, que todo ser humano na face da terra tem sonhos de Deus para a vida, para a própria vida. Deus sonhou, desde que nós fomos criados no ventre da nossa mãe, Ele já sonhou você e o que você seria no futuro. Eu digo isso para todas as pessoas que eu converso. O sonho de Deus para a sua vida não pode morrer. Cuidado com assassinos espirituais. Pastores, preparem as pessoas para permanecer em Cristo. Sonhem junto com ela para que os sonhos delas sejam ativados. Parem de se preocupar com cargos. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos, testificamos, que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Vocês estão acompanhando aí na Bíblia? Amém. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como é que pode amar a Deus, ao qual não viu? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós estamos terminando, tá? Vamos para 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Até aí. Todos os mandamentos, eles se resumem no amor. Porque se você ama, literalmente, você não pratica o mal. O que dá legalidade para a maldade é a iniquidade. A iniquidade abre brechas e permite com que Satanás toque na nossa vida. Então, se você abre brechas, ou se você tem brechas abertas, não tem como, não existe possibilidade de Jesus te proteger, porque o diabo tem como ir diante de Deus, assim como ele fez com Jó, e falar: olha, aquilo ali, ele está fazendo aquilo ali, eu posso tocar? Por isso nós que somos filhos de Deus, devemos ser santos como ele é santo. Eu não digo santo que as pessoas vão vir adorar, e não, vocês não vão ficar para a eternidade, não vai ter estátua sua. Não, é ser santo, de ter um posicionamento, de ser submisso à palavra do Senhor e viver o que Deus ordena. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: Pai, a palavra, que é Jesus o Filho, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Os 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho.
Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Querido, Jesus, Ele veio para tirar o pecado do mundo. Não é verdade? Quem trouxe o pecado de volta para o mundo fomos nós. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer novamente o que Jesus fez: tirar o pecado do mundo, começando com o seu próprio pecado. Quando você deixar de pecar, você vai ser exemplo. E como exemplo, pessoas vão olhar para você, e multidões de pecados serão lançados no mar do esquecimento, por causa da sua vida, porque você deixou de lado as coisas, as obras da carne, os prazeres. As pessoas olham para nós, amados, elas olham para nós. Você pode dizer, não faz diferença nenhuma, eu sou uma pessoa na face da terra. As pessoas olham para você. Ao seu redor existem vidas. Cada um de nós aqui, pelo menos tem 100 pessoas diferentes um dos outros, que nós conversamos. E essas pessoas olham para vocês. O seu testemunho pode transformar essas vidas. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Preste atenção aqui. Se você é um filho de Deus, você vai ter aquilo que você pede. Agora, se você não é filho de Deus, você não vai ter a herança do seu pai. Herança é para a família. Ela não sai da família, a não ser que não existam uma próxima geração. Como filhos de Deus, nós temos a herança. Se você é filho de Deus e você pede, o seu pai vai te dar. Agora, se você não deixou de ser criatura ainda, ele não vai dar nada, meu querido, porque você não faz parte da família. Versículo 16: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Qual é a diferença entre nós, igreja, e o mundo? A diferença é que a semente de Deus permanece em nós. Essa semente não nos permite ser desobediente. O primeiro desobediente foi expulso do paraíso. Não pense que você vai ser diferente, amado. Não pense, porque Deus é justo. Antes dele ser amor, ele é justiça. Se ele expulsou Adão, se ele teve coragem de mandar o seu filho, se ele quase destruiu o mundo lá em Noé, nós temos que entender
que se a gente não obedece a Deus, se a gente continua em pecado, todas as vezes que nós pecamos, nós olhamos para Jesus naquela cruz e nós cuspimos novamente na cara dele. Como igreja, nós não devemos fazer isso. Versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Eu gostaria simplesmente de enfatizar aqui que nós devemos nos entregar para Jesus verdadeiramente. Não existe primícias sem entrega. A melhor oferta que você pode dar ao Senhor é a sua própria vida. Não importa o tempo perdido. Deus não quer saber quem você foi até hoje, mas Ele faz questão de que você mude hoje. Amanhã você será chamado de filho, não porque homens dizem assim, mas porque você fez uma aliança de santidade com Deus e decidiu ser diferente daqui para frente. Nós estamos juntos nessa caminhada, amém? A igreja do Senhor vai se levantar em nome de Jesus, e você faz parte disso, querido. Vamos adorar ao Senhor com cânticos, com música. Durante a música, depois dessa palavra, ore, se entregue de corpo e alma ao Senhor, adore verdadeiramente, entregue o seu coração. Nós não podemos e não vamos fazer nenhum tipo de apelo aqui, mas ao fechar os seus olhos, ao adorar a Deus com os louvores, músicas, cânticos, entregue a sua vida para o Senhor. Entenda que amanhã você é diferente. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe vocês, amados, em nome de Jesus.